Vamos fazer o cálculo da impedância para corrigir esse defeito, certo? Então vamos ver aqui. Então, cálculo de impedância, resolver o problema de alta tensão de energia solar no inversor Growatt, certo? Então, antes de apresentar os cálculos, vamos ler o texto. O que é impedância? É o efeito combinado de todas as resistências representadas aqui apenas por uma, que é a resistência total do fio de ligação com o fio da bobina. Então, qual é a resistência total? É 5,7 ohms. Isso aqui é somando a impedância dos aparelhos elétricos, fiação elétrica, condutor elétrico, certo? Aí a impedância total, juntamente com a indutância da bobina dos motores. Então, são distintos, certo? Existe a resistência efetiva, certo? Circuito resistivo e indutivo, são distintos, tensões distintas, impedâncias distintas, é um vetor, tudo é somado vetorialmente, certo? Então, na aula passada, a impedância estava muito alta, certo? Então, se você subtrair 1,58 impedância lá das conexões do inversor CA, cabo, conexões de disjuntores, DPS, estava 1,58 menos 0,18 é igual a 1,41 mais 4,3 de impedância dos motores, iluminação, geladeira, freezer, somando é igual a 5,7 multiplicado por 42 amperes, tensão ótima 239, certo? Então tá aí a tensão ótima que o inversor está empurrando para a rede, certo? Normal. Certo? Por que 42 amperes? Ora, se a tensão está empurrando 239, o inversor é de 10.000 dividido por 239 volts é igual a 41,8, arredondando 42 amperes, certo? Então tem aqui o diagrama elétrico, preste bem atenção para esses cálculos, ele é avançado, se trata de cálculo de impedância. Aqui são os painéis solares. Então pessoal, vocês que são instaladores, engenheiro e técnico, estão saturando o inversor. Você instala 15,255 na entrada do inversor de 10, isso aqui é errado. E além do mais, você usa painel de 565 com corrente elétrica altíssima, 13,4, 13,5 amperes na entrada do inversor. Isso aqui se dá o nome de saturar o inversor. Brasil é campeão mundial em saturar inversores utilizando painel de 565, 550, 500. Isso aqui é errado, isso aqui, ó, saturar inversor. Então todos nós sabemos que o inversor Growatt ele tem alta impedância em suas conexões CA. Por isso que essa impedância aqui, ó, 1,4. Se você multiplicar, preste bem atenção para os cálculos. Essa impedância ela está 1,4 no cabo de 10 milímetros. Tá vendo aí o cabo de 10 milímetros? De 10 não, esse cabo é 16 milímetros. Ele era 10 milímetros. Esse cabo errado, ele era 10 milímetros. Aí eu tive que instalar o cabo 16 milímetros para o inversor funcionar. Ele era 10, agora ele está 16, ó, na temperatura de 70 graus. Todos esses cálculos é feito na temperatura de 70 graus. Vocês que estudam no Brasil, vocês fazem cálculo em temperatura de 20. Eu só faço em temperatura de 70 graus, certo? Então a extensão máxima é 55 metros por 2 dá 110 metros, certo? Esse 0,18 aqui é a impedância do condutor 16 milímetros. Por que 18? Esse condutor é alemão, não é brasileiro, certo? Eu não faço aqui, meus cálculos é baseado nos equipamentos da Alemanha, certo? Não é do Brasil. Então, esse cabo, a sua resistência ohmica é 1 ponto alemão, não existe no Brasil. 1,376 é a resistência ohmica por quilômetro. Eu tenho que multiplicar pelo fator 1,1965, temperatura de 75 graus Celsius, dividido por 1000,
vou achar por metro. Se eu multiplicar por 55 metros, multiplicar por 2 é 0,18 ohms. Está aqui no cálculo 0,18. Então 1,51 em 0,18 é igual a 1,4. Entendeu até aí? Somando a impedância dos aparelhos elétricos, é 5,7 multiplicado por 42, 239 volts, certo? Essas tensões aqui, todos os inversores têm que apresentar duas tensões. Você vê que ela vai crescendo vetorialmente. Ela partiu do inversor 232, ela vai até no final 239. Ela vai crescendo vetorialmente. Você vê que aparece duas componentes aqui, ó, 77,74 e 18,94. Como foi que eu achei esse 77? Como foi que eu achei esse 18? Como foi, pessoal, que eu achei? Eu achei assim, ó. Se você tem uma resistência aqui de 1.4 por 42 dá quanto? 1.4 vezes 42 amperes é quanto? É 58,8 volts. Tá vendo aí? É um aumento de tensão. Isso aqui tudo é vetorial. Você vai somando vetorialmente. Não é somando 1 mais 2 mais 3 mais 4. Você não pode somar assim. Tudo é no vetor. Certo? Se você somar esse número aí, 58, mais 232, dá quanto? Mais 232 dá quanto? Ó, se você somar 58, preste bem atenção, isso aqui é um vetor. É um vetor. Você não pode somar, ó. Você não pode somar 58 mais 232 que dá errado, ó. Você não pode fazer isso aqui. Por isso que eu somei para vocês verem. Você não pode somar 232 mais 58,8. Você tem que somar como é? 232 ao quadrado mais 58 ao quadrado é igual, extraindo a raiz, 239. Tá aí a máquina mostrando. Que é essa tensão aqui, ó. Que o inversor está empurrando a tensão da rede, que é inferior a 226. Então o inversor está empurrando 239. Aprendeu aí? Como foi que eu achei esse 77? Como é que você acha esse 77 volts? Ora, se eu tenho 239, eu acabei de calcular 239. Se eu tenho 239, certo? Para me achar 77 volts, como é que eu vou achar? Então você pega 239 ao quadrado menos 226 da rede, tensão da rede, quadrado, que é igual, extraindo a raiz, 77, tá vendo aí, vírgula 74. Eu subtrair essa tensão do inversor empurrando a tensão da rede, certo? Tá vendo aí, 239 menos 226 da tensão da rede é igual a 77,74. Entenderam aí? Entenderam, pessoal? E como é que você vai achar esses 18? Como é que você vai achar esses 18? Então, se você subtrair 77,74 menos 58,8 dá quanto? Dá 18. Tá aí, ó. 18,94. Aprenderam aí? Vocês aprenderam? Então, o cálculo completo, ele não está completo porque aqui está faltando calcular essa impedância 4.3, que é dos aparelhos elétricos. Então, eu estou calculando aqui os cálculos do condutor para você corrigir. Por que eu estou corrigindo o defeito do inversor, o defeito do sistema solar? O instalador instalou o cabo errado e eu tive que corrigir. Já está funcionando, ó. O inversor está funcionando normal. Ó, o inversor está funcionando normal. Por quê? Porque eu corrigi a impedância do cabo. E para você corrigir a impedância de um cabo, você tem que fazer todos esses cálculos. Não é que você, se o inversor está disparando, desligando, que você vai lá e troca qualquer cabo. Não é assim, você tem que fazer esses cálculos de impedância. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Todos esses cálculos aqui estão apresentando três tensões, 232,
226 da rede, 239. Todos esses cálculos que é feito aqui na teoria, ele é apresentado lá no display do inversor. Você tem que saber fazer cálculo de impedância. Se você é vendedor, é engenheiro, é técnico, é projetista, é instalador, você tem que aprender a fazer cálculo de impedância. Essa aula é importante. Por que ela é importante? Cálculo de impedância resolveu o problema de alta tensão de energia solar do inversor. Resolveu, está resolvido. Está resolvido porque a tensão aqui está padrão, 239, 232, 226. Está funcionando normal. Cabo 16 milímetros na temperatura de 70 graus. Vocês fazem cálculo de cabo na temperatura de 20. O professor de vocês ensina para você fazer cálculo na temperatura de 20. É errado. Todos os cálculos de condutores é feito na temperatura de 70 graus. Certo? Então, pessoal, inversor vê o quê? Eu vou fazer uma pergunta para você que é engenheiro, é técnico. Inversor vê o quê? A expressão que um olho por olho deixa o mundo inteiro cego faz sentido quando eles olham para volt, potência e corrente elétrica. Isto é, o inversor vê uma impedância Z de quanto? 5,7 ohms. Uma única impedância, que é a soma vetorial de todas as resistências. Olha aqui, ó. O inversor vê o quê? Olha para esse olho aqui, ó. O inversor vê o quê? O inversor vê tensão? Não. O inversor vê potência? Não. O inversor vê corrente? Não. O inversor vê o quê? Letra Z significa impedância. Toda fonte vê uma impedância. Não é somente inversor. Toda fonte vê uma impedância. Inversor é uma fonte. Toda fonte vê uma impedância. E se toda fonte vê uma impedância, você tem que estudar impedância para resolver problemas de sobretensão nos inversores. Aqui é o cosseno do ângulo. O fator de potência é diretamente proporcional à impedância e inversamente proporcional à resistência. Você tem que estudar impedância para resolver esses problemas de sobretensão de rede. Aqui está resolvido. Mas é aquela questão que o brasileiro, quando esses inversores estão com sobretensão, eles não sabem fazer cálculo. Ele vai lá simplesmente, tem um cabo de 10 milímetros, ele coloca um cabo de 16. Se tem um cabo de 6, coloca um de 10. Não faz cálculo. Você não faz cálculo, porque como é que você satura o inversor com 15.255 na entrada do inversor? Me explique. Você não sabe fazer cálculo do sistema solar. Você aplica 15.255 na entrada do inversor. Então você não sabe o que é energia solar. E ainda do mais, você aplicou isso aqui, ó, errado. Ó. Você aplica um cabo de 10 milímetros no inversor de 10 porque está escrito no manual. Só porque está escrito no manual do inversor, você vai lá e instala. Então você não sabe ler ficha técnica de inversores. Porque se a ficha técnica está ditando um cabo de 10, então a ficha técnica está errada e você também está errado, porque não sabe ler ficha técnica. 7 bilhões de pessoas não sabem ler ficha técnica. Tá aqui, ó. 7 bilhões de pessoas não sabem ler uma ficha técnica. 7 bilhões. Desafio mundial. 3 meses para eles responder essas duas perguntas. Eles não sabem responder. Qual é a máxima potência e a máxima tensão de entrada no inversor solar 12380? Máxima potência. Mas aqui, ó, o que é que você fez? Olha a loucura que você fez. Aqui você aplicou uma quantidade enorme de painéis solares. Eu vou olhar aqui no outro diagrama. Nem nesse diagrama no outro. Você aplicou a quantidade enorme de painéis solares aqui, ó, para o inversor de 10. Na razão de quanto? Na razão de quanto? Porque, olha essa razão aqui altíssima. Porque esse inversor ele não dá 10. Esse inversor não dá 10. Porque se aqui for uma potência ativa, uma potência aparente, a potência aparente é igual à potência ativa se para um fator potência 1.
Se fosse pela potência aparente, você pegar 15,255 dividido por 10.000, que é a potência do inversor, ó, 15.000, ó. Então vou dividir só 15 por 10 para não ter problema. 15 por 10, pronto. Dá 1,5. O inversor está saturado. Então eu dividi 15 por 10. Ao fator, a razão, 1,5. O inversor está saturado. Você saturou o inversor. Aqui é apenas potência aparente. E se essa potência, para um fator potência aparente, ó, se eu multiplicar para encontrar a potência verdadeira desse inversor, vai dar quanto? 8. Preste bem atenção à loucura que você fez. Caiu para 8, com fator potência 0,8 que consta lá na ficha técnica. Se eu dividir 15 por 8, ó, olha a loucura que você fez, ó. Dá 1,8, quase 2 vezes a potência do inversor. Quer dizer, você não estuda, você dobra uma potência de painéis solares na entrada do inversor para um fator potência 0,8. 2 vezes, quase 2 vezes, 1,8 de painéis solares na entrada desse inversor. Inversor saturado. Isso aqui é geral no Brasil. Agora isso aqui eu queria saber se é um esquema de corrupção ou é falta de educação. Gostaria de saber se é corrupção ou falta de educação. Isto é, se você dobra um número, a potência na entrada do inversor, o número de painéis solares é enorme. Quer dizer, o vendedor ele quer ganhar dinheiro em quantidade de painéis na entrada desse inversor. Isso é um absurdo. Quase 2 vezes a potência na entrada do inversor. Inversor saturado. Inversor saturado e além do mais você instalou um cabo de 10 mm, que agora está corrigido, que eu corrigi para 16. Esse cabo antes, ele era 10 mm, todos os cabos no Brasil estão errados. Todos esses cabos no Brasil estão errados. Eles estão instalando um cabo de 10 mm e inversores de 10. Está errado. Por quê? Porque ele não sabe fazer cálculo de impedância. Porque esses cálculos aqui está dizendo, ó. Esses cálculos aqui está correto. Todos esses cálculos aqui está correto. Condutor 16 mm, está correto. Então aprenda a fazer cálculo de impedância para resolver esses problemas de impedância e sobretensão no inversor. Isso aqui é muito importante essa aula para você. Você não encontra esses cálculos na internet. Você encontra cálculo de impedância, besteira lá. O cara faz lá um esquema qualquer, faz um cálculo de impedância, não aplica em que aqueles cálculos do Enem? Não serve para nada. Esses professores que aplicam esses cálculos de impedância aí no YouTube não servem para nada. Mas aqui é um cálculo de um inversor de 10. É para qualquer inversor de 10 esse cálculo. Não é somente o inversor Grobet. É qualquer inversor de 10 kW você tem que fazer esse tipo de cálculo aqui. Então, pessoal, aqui estão as duas fórmulas matemáticas para se calcular a potência de entrada no inversor e extensões de 220 380 na entrada e saída do inversor. Se você quiser adquirir essas fórmulas matemáticas e também se você quiser adquirir todo esse cálculo aqui completo, esse cálculo aqui que eu fiz, ó, se você quiser adquirir todos esses cálculos, que apresentei a correção do cabo, mas aqui não está calculado a reatância dos aparelhos elétricos, então você vai ter que entrar em contato aqui, ó. Aqui está meu endereço de e-mail, meu Pix, é o mesmo e-mail, tá aqui, ó. Aqui, esse aqui é meu endereço de e-mails. Certo? Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, você tem que escrever para o meu e-mail. Certo? Então, espero ter ajudado a todos. Então, ajude o canal, certo? Se você quiser todas as fórmulas matemáticas para se calcular a tensão de entrada do inversor, tensão de saída do inversor, quantidade de painéis solares na entrada do inversor, e se você quiser todo esse cálculo da impedância, eu tenho. Esses cálculos aqui corretos, ó. Acabei de fazer. Certo? Se você tiver algum problema com inversores,
no Brasil, qualquer região do Brasil, fora do Brasil, é só você encaminhar um e-mail para mim, que eu faço os cálculos e resolvo o problema do inversor, certo? Esse inversor aqui já está funcionando, é do Piauí. O cliente ligou para mim, me resolver esse problema, fez esses cálculos de demanda, o inversor está funcionando normal, certo? Tudo bem? Então até a próxima aula aí, dê um gostei, se inscreva no canal, pessoal. E até a próxima aula aí, se Deus quiser.